Calma, segue lá com o seu clima de pressão. A gente vai fazer o seguinte, a Lili Nascimento vai trazer as informações do Corinthians pra gente. Na sequência desse Sport Center, mais adiante, a gente já vai projetar também o compromisso desse meio de semana, que é justamente um clássico contra o São Paulo. Então vamos antes ver como é que estão as coisas lá nesse início de semana no Corinthians de Mano Menezes. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians faz nesta segunda-feira o último treino de preparação antes do majestoso, que acontece amanhã na Neoquímica Arena. O Corinthians vai receber o São Paulo, que nunca conseguiu vencer o Alvinegro jogando lá na Arena. Já são 10 anos de tabu, 18 jogos até agora, muitas vitórias do Corinthians, empates também, mas de fato São Paulo nunca conseguiu vencer. E tem uma coincidência, tá? Quem começou esse tabu foi o Mano Menezes em uma das passagens dele pelo Corinthians. Naquela época, dia 21 de setembro de 2014, o Corinthians venceu por 3-2, portanto, entra em campo amanhã com o apoio da Fiel para tentar manter este tabu em um jogo complicadíssimo, já que o Corinthians vem de 2 derrotas consecutivas. Primeiro vence do Guarani, depois perde do Ituano, perde também para o São Bernardo, portanto, o Corinthians entra amanhã em campo, apesar de ser um início de temporada bem pressionado pela torcida, que protestou ao final do jogo lá em São Bernardo. Muitas coisas vêm acontecendo aí na vida do Corinthians desde o dia 1º de janeiro de 2024. Entre elas, algumas declarações polêmicas. Teve o desabafo do Cássio depois do jogo contra o Ituano, a fala do Mano Menezes para o Ranieri e agora nesse último jogo, Mano Menezes com o Yuri Alberto. Então a TNT acabou flagrando ali o Mano Menezes falando para o Yuri Alberto em campo: você é burro, por conta de um lance, uma falta de ataque. E aí depois, ali mesmo no campo, eles se acertaram. O Mano Menezes abraçou o Yuri Alberto, até na coletiva de imprensa falou sobre essa situação, falou sobre esse momento difícil do atacante, aí tentou minimizar um pouco a história. A questão de Yuri Alberto, do abraço, é porque o Yuri tem se dedicado muito sempre, todos os treinos, todos os jogos, e Yuri é um cara que se doa para a equipe, mas está vivendo esse momento de dificuldade. É nesse momento de dificuldade que a gente tem que estar ao lado deles, né? Cobrar duro, mas dar carinho, né? Mas a gente se abraça logo depois, porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque. Mas, de fato, o Corinthians passa por uma fase bem complicada e tem pela frente um jogo muito difícil para tentar manter esse tabu que já dura 10 anos. Corinthians e São Paulo, são 18 confrontos na Neoquímica Arena, o majestoso. 11 vitórias do Corinthians, 7 empates e nenhuma vitória do São Paulo na casa corintiana. Tem tabu em campo, tem muitas outras coisas também que a gente vai discutir. Mendel Bidlovski hoje aqui com a gente. Tudo bem, Mendel, para falar de Corinthians? Bem, amigo, bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde para você, Glaucia, para o Renato, para o Donan. Boa tarde a todos. Tem esse tabu que a gente viu aí, mas o Corinthians chega num momento conturbado, né? Vem de 2 derrotas para o Ituano e para o São Bernardo. Teve o pito do Mano Menezes no Yuri Alberto, na falta de ataque que ele fez, chamou o Yuri Alberto de burro. Depois os dois se abraçaram, o Yuri Alberto até chegou a questionar o Mano, né? Dessa bronca que ele recebeu, mas os dois se abraçaram. O Mano, na entrevista coletiva, disse que não é nada pessoal, que faz parte, né, do campo, que não é para criar esse Big Brother ali sobre essa bronca que ele deu. E o Corinthians também com problema na lateral. O Diego Palácio sofreu uma lesão na coxa direita, começou o trabalho de recuperação ontem. O Hugo deve jogar ali na posição. E a espera do Rodrigo Garro. Esse é o grande assunto, porque a novela do Rodrigo Garro que vem se arrastando, né? Primeiro o Tadieres esperando o pagamento do Corinthians, depois aquela discussão quem ia pagar o imposto, e agora realmente o Tadieres liberando, depois que o Corinthians até acionou a FIFA, liberou a documentação e informação do portal Meu Timão, confirmada pelo nosso Raul Moura. O Corinthians, então, agora aguarda, porque o Tadieres liberou a documentação para a AFA. E aí tem todo o trâmite. A documentação tem que ir da AFA para a CBF, para publicar no BID, e aí ele ser inscrito na Federação Paulista de Futebol, tem que ser publicado no BID até 7 horas da noite. Então o Corinthians está aguardando para saber se pode contar com o Rodrigo Garro já no clássico de amanhã contra o São Paulo. Então
realmente tudo vai ter que ser muito agilizado. Certamente o Mano Menezes já trabalhou com a possibilidade do Garro jogar ou não, mas fica aguardando a torcida do Corinthians, o Mano Menezes e todo o staff para saber se vai poder contar com o Rodrigo Garro. O Mano, como a gente dizia aqui, segue também nessa pressão no Corinthians por um desempenho, por resultado. Renato falava que parece que ele já até também tá se colocando meio como na área de saída, mas tem uma multa, né? Uma multa alta, né? Do contrato assinado no ano passado. Enfim, situação do Mano no Corinthians. Tem uma multa alta, 20 milhões de reais, é a multa no contrato do Mano Menezes. O tabu que começou com o Mano Menezes, quase 10 anos atrás, setembro de 2014, essa primeira vitória do Corinthians na Neoquímica Arena contra o São Paulo que iniciou o tabu. Ele também foi questionado sobre esse tabu e ele sempre deixando claro que está no momento de reconstrução. É lógico que todas essas mudanças da equipe, que ele imagina uma equipe, tem que tirar um jogador, vem um jogador, treina como titular, não pode jogar, um jogador que está treinando tem que voltar para o time dele. Isso, claro que é algo que deixa o Mano Menezes e toda a comissão técnica do Corinthians ressabiada. Não é o momento ideal para acontecer isso, principalmente numa reconstrução do time. Você até falava sobre essa declaração do Cássio. O Cássio já vinha no ano passado também, deixando muito claro todo o descontentamento que ele tinha com o que estava acontecendo no Corinthians. Segue esse mesmo perfil. O Cássio, nos últimos anos, tem falado mesmo tudo que vem à cabeça dele. Teve uma reunião depois do que ele falou e tudo mais. Só que esse momento realmente está efervescente no Corinthians, com tudo que tem acontecido fora de campo, nos bastidores, dentro de campo. Vamos ver, o clássico também tem isso, né? Tem isso. Até o Mano colocando, pode ser aquele jogo que quem não está bem vai lá, se supera, consegue a vitória e aí tem um novo gás, tem um novo clima, um novo espírito para o Corinthians, mas uma derrota no clássico também vai contribuir bastante para o clima ficar desse jeito. Mas com certeza. E a gente já viu também, né, historicamente, muitas vezes um chegar muito abaixo do outro num clássico e como isso vira. O Edu fala que em relação ao São Paulo, não que isso vá determinar a vida, mas óbvio que também já é um outro carimbo aí. O Edu tem o provável São Paulo lá, também temos um provável Corinthians aqui, Mendel. Também não deve mudar muito do que o Mano tem trazido a campo, mesmo porque um elenco mais enxuto. É isso, pensando, tem a saída do Palácios, né? Então, jogando com o lateral, o Cássio, o Fagner, o Torres, Caetano e o Hugo, seria a defesa, a mesma defesa do São Bernardo. Raniel, volante, jogador que também teve essa questão com o Mano Menezes. Na frente, aí, Maicon, o Fausto Vera, um pouco mais à frente, Rojas, Wesley e o Alberto, mas com essa possibilidade do Rodrigo Garro, que mexeria no meio-campo, até pensar como que seria esse meio-campo com o Garro jogando. Foi como o Mano Menezes trabalhou e treinou na pré-temporada, mas com essa sem o Garro seria do meio pra frente tá essa possibilidade. Hoje o melhor atacante. Dona, desculpa, queria só pedir, pessoal, a gente tem números aí do Yuri Alberto, já que você tá falando de atacantes, a gente já colocar os números do Yuri também, tem sido questionado, não de hoje, aí se envolveu nessa história aí no fim de semana com o Mano. O último gol dele no dia 1 de novembro de 2023 contra o Atlético Paranaense, Corinthians 1-0. E aí, no período depois deste gol, 8 jogos, 599 minutos, 25 finalizações para 7 certas, uma assistência e grandes chances perdidas foram 7. Ele tá muito mal tecnicamente, não tem como questionar isso. Um jogador que está bem abaixo do seu melhor momento, né, que a gente viu no Zenit, no Internacional, até no início dele no Corinthians. Mas eu acho também que tem um entorno que não consegue produzir muito para ele. É preciso ser justo, né? Por exemplo, um jogo de cruzamento na área não favorece o Yuri Alberto, vai favorecer mais o Pedro Raul, por exemplo, que é um reforço que está para chegar no Corinthians, tem mais essa característica. Ou até o Romero que tem aproveitado melhor. O Romero. E é até importante mesmo eu falar isso, porque hoje o melhor atacante do Corinthians é o Romero, na produção. O cara que se doa pelo time e faz os gols, né? Acaba resolvendo por ali, gosta de clássico também. É um jogador que costuma crescer em jogo grande, tem esse mental forte. E o Yuri me parece ser um cara que tem um mental um pouco mais frágil de sentir mais a pressão, desde a última temporada. Eu não acho que a história dele no Corinthians acabou, que é um jogador descartável, eu acho que ele tem potencial, mas ele também vai precisar de uma ajuda maior do time. Pelo o time que o Mendel está falando, o suposto time que vai entrar, o provável, desculpe, time que vai entrar, hoje eu consigo ver um cara que é uma boa notícia nesse meio campo, que é o Raniel.
Eu acho que foi até exposto de uma maneira equivocada pelo Mano. Ele até se explica depois, mas não é momento para aquilo. Acho até que ele, no lance específico, foi um chute desnecessário, mas a forma como ele fala do Ranieri ali também foi desnecessário, não tem nenhuma necessidade. Ele é um jogador que está bem dentro do que ele se propõe a fazer. É o cara mais da marcação, de tentar iniciar a jogada, tendo que se adaptar para jogar como um zagueiro em algumas oportunidades. Agora, do meio para frente, vai precisar rezar o torcedor do Corinthians pro Garro tentar fazer essa estreia, né? Porque a situação está complicada. Faltam ideias e está faltando qualidade. O Corinthians precisa reforçar esse sistema ofensivo. O Carpini, já sabendo desses compromissos complicados, 2 clássicos seguidos, ele já conseguiu preservar principalmente o Lucas, né? O Lucas tem que guardar 7 chaves, porque olha o que ele entregou, por exemplo, naquele confronto do ano passado no jogo do Morumbi. Sobre a questão do favoritismo, eu estou muito com o Renato. Acho que o São Paulo, na história recente que eu me lembre, acho que é o momento que ele está mais favorito em um jogo na Neoquímica Arena. Não por causa do São Paulo, por causa do Corinthians. Mais por conta do Corinthians, né? Porque o São Paulo ainda... Você tem uma mudança de técnico, algumas modificações ali dentro da sua equipe. Na última temporada, acho que já existia um favoritismo para o São Paulo. Mas tinha um diferencial, principalmente naquele primeiro jogo da Neoquímica Arena, que era um cara chamado Renato Augusto. Hoje a gente olha o Corinthians em campo, é um Corinthians muito pobre do meio para frente, é um time que tem muita dificuldade de articular o jogo. Se o Garro conseguir estar presente, eu acho que ele é esse cara para dar um salto na criação, porque o Rojas não é esse jogador. O Rojas é um jogador de mais chute, de arremate, de bola parada, lançamento. Ele não é um jogador para pensar, né, nesse meio campo. E a outra opção que ele tem é o Matheus Araújo, que é um jovem jogador. E aí você vai até queimando etapa. De fato, assim, pelo que eu acompanhei no jogo contra o São Bernardo, é um cenário muito preocupante, porque foi um time completamente dependente de cruzamento na área, sem ideia, sem nenhum tipo de repertório, jogando com um a mais desde os 13 minutos do primeiro tempo e tomando contra-ataque. Sim. Cedendo brecha, mostrando desorganização até na parte defensiva. O ambiente no Corinthians, ele tá pesado. A gente vê um clube tentando trabalhar para reforçar, já gastou bastante, mas tem diversas lacunas ainda para preencher, né? Porque o elenco é desequilibrado. Eu acho que o Mano, na forma de se comunicar, ele peca muito, expõe demais, traz mais um problema para você administrar. O problema tá vindo, não é? Tem muita gente que fala, a imprensa causa problema no Corinthians. O Corinthians está causando problema. Eu acho que ele tá dando, acho que ele tá meio de saco cheio, assim. Você pega as coletivas do ano passado para essa, o ano passado ao contrário, ele conseguia colocar pano quente, ele conseguia ali em momentos difíceis também. Mas não é um momento para trazer também, né, Renato? Não, mas esse também ano, tem que ter essa... não, tudo bem, mas eu tô achando que isso é pensado. Eu tô indo além. Tô achando que ele já tá querendo, eu acho que ele tá dando motivo. Porque se você sai, você não pega um negócio. Mas tem uma multa. Exatamente, entendeu? Eu acho que ele mesmo já viu a situação, porque a informação é essa, cara. Tá todo mundo olhando, a gente vê o que o Cássio falou, a gente tem vários sinais de que as coisas não estão legais lá dentro. Se o Cássio falou, é porque ele sentiu que ele tinha que falar alguma coisa. Exatamente. E é o Cássio. A situação do Corinthians para esse jogo é essa. A gente até também, ao longo desses dias, vem falando muito desse início de trabalho, né, amigos? Que aí o Mano também não tá com tantas opções, assim, para mexer nessa equipe e vai repetindo mesmo esse time de começo de Campeonato Paulista e chega para essa rodada vindo de 2 derrotas em um clássico. Tem a sua casa e um tabu, talvez, para se apegar contra esse São Paulo.